E aí, bom dia! Bem-vindos a mais um Papo de Bola, começando a sua semana com muito esporte para você. Sejam bem-vindos, 8 da manhã, mais 45 minutos, estamos ao vivo na edição do 100ª deste programa. 200 Papos de Bola, desde o seu início aqui na Rede TV, ainda com o querido Ed Polo. Agora toda manhã, de segunda a sexta até as 9h30 da manhã, todos os dias. De segunda a sexta tem resenha esportiva comigo e com a equipe da Rede TV. Não é, Fernando Fontana? Bom dia! Bom dia, Marcelão! Bom dia, amigos do Papo de Bola. Hoje, programa super recheado. Vamos mostrar todas as provocações do grande clássico entre São Paulo e Corinthians. Vamos mostrar o que os jogadores do Palmeiras acharam do novo gramado. O técnico Gesualdo dos Santos está preocupado com a equipe. E atenção, o presidente do CSA detonou a diretoria e os jogadores, disse que o time é ridículo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e quem quiser participar com a gente, participe no Facebook, no Instagram, no Twitter, hashtag Papo de Bola. Mande a sua mensagem que a gente vai estar acompanhando, Marcelão. É isso aí, a gente já começa com uma polêmica envolvendo o Neymar, o menino Ney, que virou capa do Twitter do Barcelona. Você que gosta aí de navegar pelo Twitter, eu gosto bastante. Nesse final de semana teve um susto aí, ó. O Neymar com camisa, com anúncio oficial e tudo, como se ele estivesse voltando para o clube. Mas, na verdade, isso aí foi a invasão de um hacker do grupo Ormini, que furou de novo a segurança do clube. Não é a primeira vez que isso acontece. Outra vez invadiram lá todos os servidores do Barcelona e colocaram o nosso menino Ney lá. Pois para ele poderia ser verdade, né? Será que não foi um dos parças que invadiram lá? Porque realmente, é lógico que ele quer muito voltar para a equipe do Barcelona. E você falou que foi a segunda vez, né? Na primeira vez, eles falaram que o Di Maria tinha sido contratado, né? E aí, realmente, o Barcelona precisa tomar cuidado aí com esse seu site. Está muito exposto, muita gente entra com uma facilidade incrível. Inclusive, o Neymar não jogou contra o Amiens, né? Mais uma vez ficou de fora no empate de 4-4, mas o Thiago Silva, depois do jogo, disse que ele vai jogar contra o Borussia Dortmund, lá em Dortmund. Então o Neymar deve jogar na Champions e precisa jogar porque é um jogo importantíssimo para o Paris Saint-Germain. Mas você imagina você aí, se fosse o Neymar, você está assistindo o Papo de Bola aí em casa, na padoca e tal, você está no celular, de boa, acordando e tal, de repente você vê a sua foto na capa do Barcelona, ele deve ter dado um sorrisinho de canto de boca, assim, falar, espera mais uns mesezinhos aí, de repente, lá para junho, maio, quem sabe não rola, né? Pode acontecer. Eu acho que o Neymar teria totais condições de ir para o Barcelona, até porque o Messi faz um lobby muito grande para que ele vá para lá, né? O Messi já pediu para a diretoria que contratasse ele, inclusive o Messi disse que só com a chegada do Neymar o Barcelona voltaria a ganhar uma Champions. Então, pode acontecer, quem sabe? Com certeza o Neymar já se arrependeu de ter ido para o Paris Saint-Germain, ganhou um dinheiro danado, com certeza, mas foi um atraso de vida para ele, né? Essa passagem, ele não deve ver a hora de acabar. O Barcelona também em crise do outro lado, né? O Barcelona falando mal do Abidal, o Abidal falando dos jogadores, está um vucu-vucu danado lá no Barcelona. De repente, para acalmar a torcida, para acalmar elenco, o Barcelona vai lá, abre a carteira, bota um pouquinho mais de grana. Eu, sinceramente, gostaria muito de ver o Neymar agora de novo, com uma outra cabeça, aprendendo com as pancadas da vida, voltando para o Barcelona e jogando bom futebol, você não acha, não? E eu vou te dizer, ele seria o sucessor do Messi, porque o Messi, não sabemos mais quanto tempo vai ficar no Barcelona, e o Neymar é muito mais jovem que o Messi. Eu acredito que o Neymar, se voltasse, ele seria o sucessor do Messi. Esse era o planejamento, inclusive, do Barcelona, né? Tá aí, já pensou? Você que aí adora o Barcelona, que já torce pelo Barcelona, ver o Neymar de novo ao lado do Messi, do Suárez, seria bem bacana. De volta aqui no Papo de Bola, olhando a hora aqui, 8:55, não perca a hora nesta segunda-feira. Vamos chegando falando de estaduais pelo Brasil. Teve tanta confusão pelo Brasil nesse final de semana, gente. Em Santa Catarina, jogo grande, Criciúma e Chapecoense, times conhecidos no Brasil inteiro. A torcida organizada da Chapecoense jogou pedra no ônibus com torcedores do Criciúma. Olha o estrago que foi feito. A polícia teve que trabalhar muito lá para conter a turma. E os torcedores do Tigre, olha só, jogando pedra na torcida da Chapecoense. Onde é que ele arrumou essa pedra, né, gente? Tentou arrancar uma barra de ferro da estrutura do estádio. Um absurdo, né, Fefão? É um absurdo, é ridículo. Por exemplo, esse cara tinha que ser não tá preso. E cadê né? o policiamento aí? Por que não tem policial aí
para deter esse idiota, porque dá para identificar esse cara com muita tranquilidade. Esse cara tem que ser preso. 15 pessoas foram detidas dos que apedrejaram o ônibus e depois já foram liberados horas depois. Não tem punição, por isso que esses caras fazem essas palhaçadas aí. O jogo terminou 1-1 e não é a primeira vez que torcidas de Chapecoense e Criciúma brigam. Você lembra aquele grito que a torcida do Criciúma fez para Chapecoense 1-1, abastece o avião, aquela coisa lamentável. É ridículo, esses caras têm que ser presos. Enquanto isso não acontecer, vai continuar isso aí. Aliás, o futebol de Santa Catarina tem passado por muitos momentos tensos. Nós tivemos um Figueirense e Avaí recentemente, coisa de 2 semanas aí pelo Campeonato Estadual, com briga dentro de campo, com jogador até agredindo o companheiro sem querer, né? O próprio goleiro, o Regis, né? Se não me falha a memória, não me lembro agora. Não, Bruno Silva, que jogou no Botafogo, se envolvendo com briga com o torcedor. E agora isso, né? Assim, imagens que a gente cansa de ver, cansa de falar, parece que entra no ouvido e sai pelo outro, das autoridades, dos clubes, do dono do estádio, que deveria ter gente para olhar, para indicar ao policial, olha, esse idiota aí que está fazendo isso, ele acabou de arrancar lá um cano de ferro, uma barra de ferro, leva esse cara detido. Porque se eu fizer isso na rua, se você aí fizer isso na rua e um policial vê você fazendo isso na rua, você vai em cana, você vai detido, pelo menos você vai ter que assinar lá um boletim de ocorrência. Esses caras fazem isso, fazem coisa muito pior e não acontece nada com eles. Essas pedras poderiam ter machucado seriamente alguém, matado alguém. Claro. E nada é feito mais uma vez. Quer dizer, as coisas vão acontecendo semana a semana no futebol brasileiro e não acontece nada. Já morreu gente em jogo de Libertadores, não acontece nada. Eu não sei o que precisa acontecer. E Marcelo, cadê o policiamento dentro do estádio? O cara tá com uma pedra na mão. Primeiro, eu não sei como que o cara entra com uma pedra na mão. E depois, cadê? Não tem um policial para deter esse cara. Esse cara acaba com o estádio, arranca aí barra de ferro, ataca a pedra, não acontece nada, cara. Ele tem tempo de olhar, pensar, ver como ele vai tirar. É um absurdo. Não, é ridículo, né? Olha, eu vou te falar, viu? O futebol brasileiro precisa melhorar muito nesse aspecto de segurança. Não tem segurança tanto dentro quanto fora do estádio. É ridículo. E eu te falei que o final de semana foi tenso pelo Brasil nos estaduais, né? Pois é. Vimos violência, agora a gente vai ver uma declaração fortíssima lá nas Alagoas. O CSA, o Centro Esportivo Alagoano, perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0 pela Copa do Nordeste. Foi eliminado, inclusive. E aí, o presidente do Azulão, Rafael Tenório, detonou o time. Não, presta atenção no que o cara falou. Eu tenho que responder o quê para minha torcida? Pedir desculpa pela porcaria que foi feita. Olha, se dependesse de mim, eu trocaria todos. Eu não estou aqui para jogar confete em ninguém. Eu vou, como presidente do clube, eu amanhã vou tomar uma medida e nós vamos sim afastar esses atletas, principalmente os medalhões que foram contratados a peso de ouros e que não estão justificando o salário que ganham, porque eu tenho funcionário que ganha 1/4 do que eles ganham e me dá um resultado extraordinário e sendo o melhor do Brasil, como nós fomos essa semana agora por uma das nossas distribuidoras. Aqui no nosso Papo de Bola, São Paulo e Corinthians que terminou empatado pelo Campeonato Paulista no Morumbi no sábado, com torcida única, né? Porque as pessoas não conseguem se comportar, então torcida única, assim como as autoridades também têm uma certa preguiça de cuidar do assunto. 0-0, mas foi um jogo muito legal, estava lá no Morumbi e vi de perto tudo isso. Vamos acompanhar os lances, mostrar para vocês que não acompanharam alguns dos lances do jogo. São Paulo jogou muito bem. Esse primeiro ataque, o Hernanes tentou de bico, a bola passou pertinho do Cássio. Pato, invadindo a grande área, bateu mal, fraquinho, o Cássio fez a defesa. Agora um chute cruzado do Reinaldo, para mais uma defesa do Cássio. Outra vez o Reinaldo acionando o Vitor Bueno, ele corta para chutar, o Cássio faz uma grande defesa, o Pablo já estava impedido quando tentou finalizar. Não valeu. O Corinthians começou a chegar só já no final do primeiro tempo, na verdade, né? Um cruzamento para a grande área, o Bozelli acabou perdendo a chance, né? O Thiago Volpi tirou em cima da linha. Na sequência, o cruzamento do Piton. E novamente o Bozelli testando de cabeça para fora. E aí no segundo tempo, o São Paulo pressionou de novo, né? Mais uma vez com o Vitor Bueno, passando à direita do Cássio. Vitor Bueno de novo, jogou uma bela partida o Vitor Bueno, né? Exigindo uma grande defesa do Cássio. E aí um primeiro lance polêmico, né? Uma batida de falta do Luan.
e uma defesaça do Volpi. E na sequência, uma grande defesa também do goleiro Cássio no chute do Toró. E aí o finalzinho do jogo, o árbitro pede a bola para encerrar a partida. Um 0 a 0 muito movimentado e com muitos lances de polêmica com a arbitragem. O São Paulo saiu reclamando bastante e o Fernando Diniz também foi muito cornetado ao longo do jogo todo. 0 a 0, um placar que não mostra exatamente o que foi o jogo, acho que deveria ter saído um golzinho. Volpi e Cássio. Pegaram muito, hein, Fefão? Foram os melhores do jogo, disparados, né? Os dois goleiros trabalharam demais. Aquela defesa que o Volpi fez na falta do Luan foi incrível, né? E o Cássio, apesar do Pablo estar impedido, foi uma baita defesa, queima-roupa de cabeça. Depois ele defendeu aquela do Reinaldo. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma defesa que ele fez no chute do Pato também, né? Que o Pato perdeu um gol incrível. Ponta do pé. Mas os dois goleiros foram os principais personagens dessa partida. O jogo só ficou no 0 a 0 por causa deles. E olha aí a chance que o Pato perdeu, ó. E aí o Cássio chegou a tocar nela, né? No bico da chuteira dele. O árbitro deu tiro de meta. Pois é, mas o cara não pode perder esse gol aí. Inclusive o São Paulo, de 114 chutes neste campeonato paulista, só acertou 6 vezes o gol, hein? Só fez 6 gols em 114 chutes. Quer dizer, finalização do São Paulo muito ruim. O São Paulo precisa melhorar a finalização e o Corinthians ainda está se encontrando. O Luan tem altos e baixos. O Johnny Gonzalez foi muito mal no jogo, na estreia dele, perdidão. O Corinthians ainda precisa se acertar um pouco. A gente falou do Pato, né? Mostrando aí o lance que o Pato perdeu. O Pato foi substituído no segundo tempo e o Fernando Diniz tomou uma vaia geral da torcida, que inclusive o chamou de burro. Depois do jogo, ele falou sobre isso. Dá uma olhada aí. A substituição especificamente do Pato, às vezes você vai fazer uma substituição que você mexe e o torcedor não tem, ele tem sua razão. Eu sabia que a torcida podia reagir daquela forma, porque você vai tirar um camisa nova para colocar um meia volante, mas a gente não estava mais conseguindo criar. Quando me xinga, que me chamaram de burro, isso está tudo certo. Eu estou ali para isso mesmo. Só que eu tenho que ter a coragem de fazer aquilo que eu estou enxergando. Que eu preciso é devolver. Só que a gente, também por conta da mudança do Lisieiro, a gente teve um chute perigoso do Bruno Alves, teve acho que 2 escanteios e teve o lance do pênalti. E foram 8 minutos só. Então o time não piorou com a entrada do Lisieiro. E o que o torcedor queria? Ganhar o jogo. E se tivesse ganho o jogo, era o que todo mundo quer. Então eu estou aqui para, no momento que o torcedor precisa xingar, e tem alguém, o treinador está lá, ele vai ser xingado e vai ser cobrado. Esse é o meu papel. Muito boa a resposta do Diniz, né? Ele tinha tirado o Pablo antes para colocar o Toró. O Pablo também não fez uma partida muito boa mais uma vez, teve essa chance aí, mas mais nada. E mostra, na verdade, uma certa impaciência já da torcida com ele, né? O que eu acho exagerado, né? A gente está na 6ª rodada do Campeonato Paulista e o São Paulo está jogando bem. O São Paulo jogou melhor que o Corinthians. O São Paulo criou muito mais chances que o Corinthians. E o Diniz está fazendo um bom trabalho. Eu acho muita sacanagem a torcida não dar o tempo necessário para que o Diniz consiga fazer esse São Paulo jogar ainda com mais intensidade. E se o São Paulo perde gols, não é culpa do Diniz. Eu acho que as críticas estão sendo exageradas nesse começo de trabalho. E teve polêmica depois daquele jogo maluco contra o Novo Horizontino. A arbitragem virou assunto no sábado mais uma vez. Nos vestiários, os jogadores falaram muito de um pênalti não marcado no finalzinho do jogo em cima do Igor Gomes. Dá uma olhada. Acho que ele cortou para a perna ruim dele. Ele viu que ele não ia conseguir chutar, esperou um pouco o contato, resistiu o contato, mas eu acho que não era para derrubar ele. Eu acho que foi um contato de jogo. Existiram vários no meio de campo que o juiz mandou seguir. E por mim não foi pênalti. Esse termo não foi. É difícil, cara, entender, porque se você for questionar esses caras aqui, não tem um critério. Como você falou, a falta do Vitor Bueno, outros lances bem parecidos que ele marcou. E nesse aqui, como que ele não vai marcar só porque é dentro da área? Tem que ter um critério, né? São Paulo vai reclamar, o Corinthians vai reclamar do Vitor Bueno, que 2 minutos atrás tinha que ser expulso. O Pedrinho saiu na cara do gol, ele já tinha amarelo e não foi expulso. Tem critério diferente, porque se ele deu a falta em mim, estão falando para me expulsar, beleza, me expulsa, o Volpi defendeu, ele vai lá e dá o pênalti no Igor,
e a chance de... Poderia errar, beleza, mas poderíamos fazer também. A chance é maior fazer do que errar. Poderia vir um pouquinho mais preparado para os jogos, entendeu? Nem criticando como é que até porque eu nem sei como é que é feito o processo, tudo. Mas eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente se prepara para uma grande partida, ele também tem que se preparar para uma grande partida. Mas eles se preparam sim. Eu até entendo, viu, Fefon? Que realmente teve um critério diferente. Eu, na hora, transmitindo o jogo no rádio aqui em São Paulo, eu não daria nem a falta no Luan e nem o pênalti no Igor Gomes. Mas é interpretação, você pode ter outra. Né? Realmente houve um critério diferente porque a carga é a mesma. A carga do Vitor Bueno e a carga em cima do Igor Gomes foi exatamente a mesma. Mas, para mim, o lance foi normal nas duas situações. O que você pensa? Eu acho que o pênalti eu marcaria, porque eu acho que ele pegou por trás, houve um toque por trás e eu marcaria. Então eu acho assim que o Igor Gomes, por reclamar disso, ele está certo. Acho também que o Camacho tem razão, porque o Vitor Bueno já tinha cartão amarelo e poderia ter sido expulso naquela entrada no Pedrinho. Agora, tem um detalhe, o Vitor Bueno chegar e falar o seguinte, não, mas... ele poderia ter me expulsado e aí, se tivesse feito o gol, se tivesse chutado o pênalti, o Thiago Volpi defenderia. Pô, virou Bidu agora? Não, aí também já está exagerado. Agora, para mim, eu marcaria o pênalti e acho que por ter cartão amarelo, o Vitor Bueno poderia ter sido expulso. Porque a falta foi por trás ali e o cartão acabou não acontecendo. Reclamação também pelos dirigentes do São Paulo. Douglas Marques das Flores foi o árbitro do jogo e quando acabou a partida, rapaz, ele teve que enfrentar só o Lugano. Dá uma olhada na revolta do Uruguai, que hoje é embaixador do São Paulo, na saída do gramado. Ele estava bravo. Ô, segurança! Ô, segurança, fica à frente aí, dá uma olhada aí. Ô, segurança! Vamos lá, licença, por favor. Obrigado. Que belo embaixador o São Paulo tem, não? Quantas palavras bonitas. Lugano, agora com calma, fala sobre o árbitro do jogo. Fala aí, Lugano. O único time no mundo grande que sempre é roubado é São Paulo. Eu estou aqui faz 4 anos e já é desesperante, né? Então, alguma coisa tem que mudar. A gente não quer, obviamente, ser beneficiado nunca, mas chega de ser prejudicado. Eu sei que a corporação de arbitragem não funciona assim, eles gostam de lobby. Quanto você mais critica, eles mais apontam no dedo. Funciona assim em Brasil, funciona assim em todas partes do mundo, funciona assim na Conmebol, em Uruguai, em Turquia, em Itália, em França. Mas temos que dar também algum recado para a torcida, que também está desesperada. Então tem que dar o recado para a torcida, viu, gente? Tudo isso é para dar recado para a torcida, viu, Fefão? Exatamente. Inclusive, ele foi citado na súmula, né? O árbitro, que legal. O árbitro na súmula disse que o Lugano o chamou de safado e filho da P, 3 pontinhos. Tava aí no vídeo. E não é a primeira vez que o Lugano faz isso. No jogo São Paulo e Fluminense, em 2018, quando o Diego Souza foi expulso, ele foi também no vestiário e ofendeu o árbitro Delson de Freitas. E aí xingou das mesmas coisas aí, fez a mesma coisa. Então, quer dizer, a primeira vez não houve uma punição tão séria. Ele repetiu o feito, fez de novo. Não vai ter punição de novo? Ele tem que ser punido, pô. Que ridículo, é um papelão fazer isso aí. Eu não sei se ele é dirigente ou se ele é leão de chácara. Pois é. Ele parece um leão de chácara. Pô, ele podia vestir a camisa uniformizada e ficar lá na arquibancada, pô. Tem o comportamento de um torcedor uniformizado, pô. Teve também uma troca de gentilezas aí entre Raí, diretor de futebol do São Paulo, e o presidente do Corinthians, André Sanches. Confira. Se não há má vontade, com certeza é um erro de política grave, né? Nós estamos sendo roubados dentro de casa.
seja com um time um clássico, um time pequeno, é uma coisa inaceitável. Mas sempre reclama, né? O São Paulo sempre, você vê, quando não ganha, sempre reclama. A gente vê o lance, revê o lance, onde estava o posicionamento do árbitro, a gente vê um erro básico. Se ele dá, foi, se ele não dá, também não foi. Precisa ver se foi, como os entendidos dizem aí, será que foi forte o suficiente para derrubar? Então tem essas histórias. Agora, se ele tivesse dado, talvez nós estaríamos reclamando. Ele não deu, os outros reclamam, mas tinha que ter expulsado antes o jogador na falta do Luan, né? Tem que ser questionado, nós vamos até as últimas consequências, até que seja resolvido esse problema, que eu acho que é um problema mais da federação, da política de arbitragem. O jogo é assim, o juiz vai errar e vai acertar, faz parte. Não tem problema nenhum. Se ele não quiser marcar a falta, não tem problema nenhum, viu, Fefão? O Andrés é uma figura, né? O São Paulo só reclama toda hora. O São Paulo está sendo roubado mesmo? Olha, o São Paulo foi muito prejudicado no jogo contra o Novo Horizontino, né? Que eles anularam 2 gols do Pato que eram legais. E agora, na minha opinião, ele poderia ter marcado o pênalti. Mas é o que eu falei. O Vitor Bueno também poderia ter sido expulso. Se fosse, será que teria o pênalti? Então, eu acho assim, o São Paulo está reclamando por causa mais do jogo contra o Novo Horizontino, né? Que aí foram 2 gols que eu acho que foram legais e anulados do Pato. E aí acumulou com este pênalti aí no finalzinho do jogo. E aí o São Paulo poderia ter ganho o jogo. Agora, o São Paulo, ao invés de ficar reclamando da arbitragem, já falei aqui, precisa melhorar a pontaria. Não adianta ficar falando que o árbitro é culpado por não ter vencido os jogos, se o São Paulo cria 114 chances no Campeonato Paulista, só faz 6 gols. Precisa melhorar nesse quesito. Ao contrário do Lugano, o Raí teve a postura correta. Ele foi lá, reclamou veementemente, mas não perdeu a educação. São Paulo é uma instituição gigante, não pode ser tratada de qualquer maneira, né? Acho que a reclamação do Raí é válida, você pode entender que está sendo roubado ou não está sendo roubado, acho que nem é essa a discussão, mas os erros acontecem, ele foi lá, reclamou com calma, ele tem que ir lá na federação resolver isso, não é dentro de campo falando com o jornalista que isso vai ser superado, né? Essa que é a grande verdade. Vamos falar do Palmeiras, que ontem teve que virar o jogo no seu estádio com grama nova, sintética, pegou o Mirassol pela frente e sofreu um pouquinho, mas acabou virando e vencendo bem. Vamos dar uma olhada nos lances do jogo ontem à tarde, lá no Allianz Parque. Mirassol saiu na frente com o gol do Rafael Silva. Depois desse cruzamento na área lá, teve que esticar a perna para abrir o placar, abriu a lata do Palmeiras. Gustavo Gomes, que falhou no gol do Mirassol, acabou descontando, empatando o jogo do cabeceio forte. Na sequência, outra vez a bola cruzada na área, o Rafael Veiga desviando para o segundo gol, gol da virada. O garoto Gabriel Veron rolando para o centroavante Luiz Adriano, pegando o goleiro desprevenido. 3-1, Palmeiras vence mais uma vez. Mirassol, que é um bom time, faz um ótimo campeonato paulista, complicou a vida do Palmeiras, que soube sair da situação, né, Fefão? É, exato. O primeiro tempo muito ruim, né? Primeiro tempo bem fraco das duas equipes. No segundo tempo, o Mirassol até assustou. E o Mirassol, ele sempre é uma asa negra na vida do Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu reverter, jogou muito bem o segundo tempo. O Luxemburgo fez com que essa equipe criasse muitas chances e o Palmeiras conseguiu reverter o resultado justíssimo pelo que o Palmeiras jogou na segunda etapa. E o gramado sintético? O que lhe pareceu à distância? Então, eu gostei do gramado sintético, achei que ele estava muito melhor do que o Palmeiras tinha, né? Quando tinha shows aí, a arena estava com um gramado horroroso, achei legal. Reclamaram muito ali daquelas bolinhas de borracha que ainda ficam, né? Verdes em volta do gramado ali, que fica dentro do gramado, né? Uma tonelada dessas bolinhas, mas eu gostei, assim. E você vê, é bonito, né? Você vê, a princípio, é bem legal. Quando a gente pergunta, no rádio a gente tem muitas histórias, né? E os antigos narradores e repórteres de campo tinham uma pegadinha entre eles, que falavam assim: ô, fulano, aí embaixo, como é que tá o gramado? O cara respondia: pô, tá faltando um pouco de sal, hoje não tá muito bom, não. Mas esse gramado, para quem estava assistindo ao jogo, né, Fefão, que é isso que a gente, né, quer saber, viu a bola rolar legal, não atrapalhou ninguém, acho que o jogo fluiu com muita tranquilidade, mesmo com um gramado numa superfície diferente daquilo que os caras estão acostumados, né? Exatamente. A bola vai um pouquinho mais rápido, até
porque o gramado estava molhado, né? Então a velocidade do jogo é um pouquinho maior com esse gramado sintético, diferente da grama. Mas muito legal, para quem vê assim, principalmente de longe e viu o jogo, deu para ver que a bola pôde rolar com tranquilidade. Tivemos uma visita ilustre nos camarotes do Allianz Parque ontem, meu caro Fernando. Exatamente, Hulk chegou lá nos camarotes para ver o jogo Palmeiras e Mirassol. Ele foi convidado pelo João Paulo Sampaio, que foi técnico dele na época do Vitória. Inclusive, a namorada nova, né? Olha a namorada. Esse aí não é bobo nem nada, hein? Vou te falar uma coisa. Aqui do nosso Papo de Bola. Pois é. Inclusive, ele foi convidado por esse coordenador das categorias de base do Palmeiras e pode... Por que não, lá na frente, virar um casamento? Hoje ele ganha muito, o Palmeiras não tem condição de pagar o salário dele, que é um salário astronômico, mas futuramente o Palmeiras espera que um dia ele vá jogar lá e aí já está estreitando essas relações. Aí. Ajudaria, hein? Já pensou? Dudu do lado, Hulk do outro? Pô, seria muito legal, né? O Dudu que ontem acabou não jogando, né? Porque estava suspenso, mas eu acho que o Hulk cairia como uma luva nesse time do Palmeiras aí. Pois é, quem está preocupando muito é o Santos, rapaz. O Santista não está feliz com o que o seu time está apresentando. Ontem foi Araraquara, empatou com a Ferroviária 0-0. Vamos dar uma olhada nos lances. O Santos jogou muito mal e passou aperto. Poderia ter perdido o jogo. A Ferroviária já assustando com o Claudinho, defesa do Everson. E o Luan Pérez tirou. Bruno Recife cruza na área. O Igor de cabeça testou para fora. Resposta do Santos com o Soteldo. Mas sempre numa jogada mais individual. O Soteldo jogou muito mal ontem. Novamente o Bruno Recife, ó. E o centroavante Renan acabou perdendo. Patrick entrou no segundo tempo, mandou essa bola na trave. O Santos tentou responder com o Felipe Jonathan, foi a principal chance do Santos no jogo. O Saulo, aquele do 7-1, foi goleiro do Santos quando perdeu para o Corinthians por 7-1. Carlos Sanches também perdeu. Em seguida, o Gesualdo Ferreira falou, foi cornetado, virou trending topics no Twitter, disseram que ele era avô do Jair Ventura. Olha só o que o Gesualdo falou. Foi o nosso pior jogo desde o início. Quando era esperado que viéssemos vir fazer um jogo bom depois do último jogo que fizemos, e fundamentalmente pela maneira como a equipa esteve no jogo anterior, era esperado que hoje fosse a continuação dessa qualidade que demonstramos na altura. A verdade é que isso não aconteceu. Muitas vezes nós não conseguimos explicar muito bem, nem os jogadores conseguem explicar muito bem como é que as coisas vão acontecendo. A verdade é que não entramos bem no jogo e depois não tivemos nunca capacidade para fazer aquilo que já sabemos fazer bem, que é ter a bola e conseguir controlar as ações que nós sabemos como as devemos fazer. A verdade é que não fomos capazes. A equipa andou sempre atrás do jogo e nunca à frente do jogo. Pois é, rapaz, Santos muito mal, Fifão. Jogou muito mal, ficou devendo. O Santos é um time que ele ainda é muito lento. E ele tem altos e baixos no jogo. De vez em quando ele acelera, mas depois ele volta a ficar lento. E ele depende muito de dois jogadores, do Soteldo e do Carlos Sanches. Quando esses jogadores vão mal, o Santos também vai mal. Eu acho muito pouco você depender apenas de dois jogadores. Mas isso que está acontecendo com o Santos. É, infelizmente, né? Título que este time ganhou. E por isso, volto a dizer, porque é que o Flamengo, em termos de objetivos, está noutro patamar. Volto a dizer, em termos de objetivos, está de outro patamar.